Olá! A atividade que teremos agora será de prática de leitura. Para a aula de hoje, praticaremos leitura na língua inglesa através das técnicas de construir sentidos nos contexto geral do texto e de buscar significados pontuais nele. E ainda ampliaremos nosso vocabulário da língua de estudo. Food for thought. Para a motivação da aula, trago a frase Where there's smoke, there is fire. Onde há fumaça, há fogo. Where there's smoke, there is fire traz o sentido de que pistas que são observadas levam a significados maiores. Where there's smoke, there is fire. Oh my God! Iniciaremos o estudo de hoje pelo vocabulário, que separei em 3 grupos semânticos. O primeiro é de palavras relacionadas a death. Death quer dizer morte. Na lápide estão escritas iniciais R.I.P., que significam Rest in Peace, descanse em paz, que é um imperativo do verbo to rest, descansar. Ao falar em morte, podemos pensar nela como o fim drástico de uma disease, doença, disease. Pois bem, este aqui está doente. He is sick. Possivelmente porque tem uma disfunção em um dos seus órgãos. Quais seriam estes em inglês? Heart, coração. Lung, pulmão. Liver, fígado. Stomach, estômago. Brain, cérebro. Kidney, rim. Heart, lung, liver, stomach, brain, kidney. O segundo campo semântico a destacar é sobre drug, droga, que é um chemical element, um elemento químico que causa alterações na função do corpo. Drug, então, pode ser classificada como os depressants, os sedativos, deixando o corpo mais lento, os stimulants, estimulantes que aceleram o processo do corpo, tornando-o mais ativo, e os hallucinogens, os alucinógenos, que alteram a percepção da realidade. O consumo das drugs leva você a ações tais quais em que você, you, inhale, inala, smoke, fuma, smell, sniff, cheira, aspira, swallow, engole, drink, bebe, take, toma, inject, injeta, inhale, smoke, smell, sniff, swallow, drink, take, inject. Drugs podem ser legal, illegal. Palavras transparentes. Referem-se a ser aprovada ou proibida pela lei. Legal, legal. Illegal, ilegal. Bem, daqui por diante, não traduzirei mais as palavras transparentes, compreendendo que é possível que você reconheça o significado na língua portuguesa. Bem, exemplos de drug: aspirin, cocaine, alcohol, marijuana, maconha, que também é conhecido como cannabis, caffeine. Sim, cafeína também é considerado uma droga. Sendo assim, se está tomando muito café, está usando muita droga, hein? O próximo campo semântico diz respeito às palavras que se relacionam a consumption, ao consumo. Bem, consumption está relacionado à satisfaction of wants, a satisfação de vontade, de desejos, do querer. Quais são as ações que você realiza ao consumir? You consume. Você consome. You make use of. Você faz uso de. Do que you make use of? De commodities. Produtos, mercadorias,
Commodities. Como o quê? Energy, drug, o que mais? Services. Sim, quando você vai ao médico, you make use of doctor's services. Você faz uso dos serviços do médico. You consume the doctor's services. Quando os alunos fazem uso dos espaços acadêmicos, the students are consuming the chairs. Neste caso, the chairs, as cadeiras, são figuras de linguagem que representam onde esses alunos estudam. Não é que eles estejam consumindo as cadeiras como se as comessem ou coisa assim, mas que estão se servindo dos estudos nos devidos lugares para isso. The students are consuming the chairs. Vamos à prática da leitura? Trago este texto para lermos. Observe a imagem, as palavras transparentes, as palavras que já conhece em inglês. Observe aquilo que lhe traz significado. Números, lugares. É ler de forma rápida, uma visada geral à busca de elementos para te situar sobre o assunto e obter informações básicas. Por ser um texto curto, dá para ler rapidamente. Vamos fazer isso para apreender um sentido geral, ok? Acompanhe a leitura, faça imagens mentais do que conseguir entender e reconheça como as palavras são produzidas oralmente. Vamos começar. Tobacco. Since 1990, cigarette smoking has been a natural drug activity. It is compared only to alcohol consumption. However, statistics show that the number of cases of lung cancer, bronchitis, and heart diseases connected to smoking is enormous. For example, about 30% of cancer deaths among men in the United States may be attributed to cigarette smoking. Bem, acredito que, de forma geral, você tenha entendido do que o texto está tratando. Agora vamos pontualmente encontrar significados específicos, conforme algumas perguntas que vou fazer, e que você vai responder encontrando a resposta no texto. Vamos a elas. How is cigarette smoking presented in the text? How significa como. Como o fumo de cigarro é apresentado no texto? Responda olhando para o texto, como encontrasse uma única palavra, ou até mesmo um grupo delas para dar conta da questão colocada. How is cigarette smoking presented in the text? Se você respondeu a natural drug activity, uma atividade natural de droga, parabéns! Vamos para a próxima pergunta. To which it is compared. Which significa que, qual. Esse it refere-se a cigarette smoking. Então, a que isso, cigarette smoking, é comparado? Is compared. Olhe para o texto e responda pontualmente. A que isto é comparado? Se você respondeu alcohol consumption, congratulations! O texto diz it is compared only to alcohol consumption. Próxima pergunta. Which diseases in the text are smoking linked to? Que doenças no texto estão ao fumo ligadas? Linked to. Ligadas a. Linkadas a. Relacionadas a. Esse to poderia ir lá para frente da questão. Contudo, soaria muito mais formal, como na questão B. Alguns poderiam até estranhar esse uso, mas ele é válido sim no inglês. Vamos lá, responda pontualmente com base no texto. Olhe para ele e dê a sua resposta sobre which diseases in the text are smoking linked to.
Se a sua resposta foi lung cancer, bronchitis and heart diseases, good job! Bom trabalho! Bom, vamos à última questão. Which expression can replace the word tobacco? Que expressão pode substituir a palavra tabaco? Deixe-me aproveitar para esclarecer que uso which nessa pergunta, porque se trata de uma pergunta sobre o que ou qual dentro de um grupo, de um escopo limitado. No caso, ao que está no texto. Se fosse uma pergunta aberta para possibilidades não limitadas, das quais não se tem um recorte, aí a pergunta seria com what, do tipo What's your name? Mas se eu mostrasse para alguém 3 nomes e perguntasse Which name do you like most? Que nome você gosta mais? Bem, nesse caso, o uso de which se justifica pelo recorte feito e pela limitação na escolha. Voltando à pergunta que se restringe ao que é dito no texto, which expression can replace the word tobacco? Se você respondeu smoking, congratulations! Bem, chegamos ao final desta aula. Volte ao texto, traduza-o completamente, interaja com o que aprendeu, faça uma lista das palavras novas que estudou. Sua participação ativa no que aprende é a chave para garantir o sucesso de sua jornada. Thank you. Take care. Bye.